Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar sobre a produção do pescado, que tem potencial para continuar o crescimento em 2023. Vamos falar do potencial do Brasil na produção de grãos. E eu vou conversar com José Rodolfo Sioca. Ele é zootecnista e diretor executivo da Produtor do Bem. E o tema de hoje é aliando questões de sustentabilidade e startup brasileira desenvolve certificação focada em bem-estar animal. Você vai ver que a cigarrinha das pastagens cresce e ameaça a produção e produtividade de milho. E vamos falar do BNDES, que vai intensificar a fiscalização de desmatamento e frear o empréstimo ao setor rural. E eu vou conversar com o Dr. Roberto Idazzi, advogado especialista em direito ambiental, e nós vamos falar sobre ESG na agricultura. É a relação da agricultura com o meio ambiente, o social e a governança. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de pescado, o aumento da produção de peixes. A empresa especializada no comércio exterior, Eficienza, ela mostra que a produção do pescado ela tem potencial para continuar o crescimento em 2023. O mercado de peixes de cultivo no Brasil tem se mostrado bastante promissor, especialmente no que se refere à tilápia, já que representa 80% do mercado nacional. Com o aumento das exportações em 2023, a expectativa é que esse número cresça muito mais. Paraná é o estado que mais produziu tilápia no ano passado, com 187 mil toneladas, uma alta de 3,2%, o que coloca a região sul na liderança do cultivo com 239 mil toneladas, o equivalente a 43,5% do total produzido. A região sudeste ficou com 27% da produção, com 149 mil toneladas. São Paulo está em segundo lugar na produção nacional. Já na região nordeste, a produção de tilápia cresceu 5,2% para 100 mil toneladas. E a região centro-oeste foi a única região que registrou recuo de 3,2% na produção. No mercado internacional, o peixe brasileiro ainda é um mercado pequeno, quando nós comparamos, por exemplo, com a carne bovina. O volume exportado em 2022 foi de 2,3 milhões de toneladas, com uma receita de 9 bilhões de dólares. E agora vamos comentar sobre o potencial do Brasil na produção de grãos. O Brasil colheu uma safra abundante de milho em meados de 2022 e as exportações estão em alta, ameaçando destronar os Estados Unidos como principal fornecedor de milho. Desde julho, o Brasil embarcou mais de 45 milhões de toneladas de milho, bem acima do recorde anterior de 36,4 milhões, estabelecido há 3 anos. Preliminarmente, o Brasil embarcou 2,3 milhões de toneladas de milho no mês passado, bem abaixo dos 6,2 milhões de janeiro, e o menor volume mensal desde junho. Espera-se que o Brasil colha outra safra recorde de milho este ano, mas o seu milho safrinha fortemente exportado ainda não está fora de perigo, pois muito dele será semeado fora da janela ideal, devido a atrasos climáticos. As safras argentinas elas estão em meio à pior seca em 60 anos e as estimativas de colheita continuam caindo. Na semana passada, cerca de 56% do milho da Argentina estava em más condições, ante 51% na semana anterior e 24% no ano passado. E agora eu vou conversar com Rodolfo José Sioca. Ele é zootecnista e diretor executivo da Produtor do Bem. E o tema que nós vamos conversar hoje é aliando questões de sustentabilidade
startup brasileira desenvolve certificação focada no bem-estar animal. José Rodolfo Sioca, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante. Está tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos. Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. José Sioca, como é conhecido no meio pecuário, me dá-se uma visão geral do que é a startup, a empresa Produtor do Bem. O que ela faz? Bom, na verdade, nós somos uma startup social, Antônio, que startup social justamente tem como objetivo desenvolver ideias inovadoras para promover, então, soluções para problemas socioambientais, né? E a ideia é justamente implementar soluções para questões sociais, culturais ou ambientais, e bem-estar animal ele está intimamente ligado a essas considerações, a essas questões, né? Considerando aí o conceito de um bem-estar e uma saúde, né? Então, a proposta da empresa é justamente atender as questões socioambientais atrelado às questões de bem-estar animal, que nós acreditamos ser aí fundamental para a produção hoje de aves e de carnes, né, no geral, de proteína animal e também outras formas de proteínas. Vocês atendem o Brasil todo? Isso, a startup ela estava incubada, então nós passamos mais de 2 anos aí trabalhando na elaboração e nos requisitos, e aí a partir de agora deste ano nós começamos já a trabalhar na operação, já apresentando esses requisitos aí e já buscando aí alianças e parcerias com algumas empresas, produtores, para que de fato a gente consiga ter então esse selo aí o mais breve possível nas gôndolas dos supermercados dos produtos de origem animal, principalmente. A empresa de vocês... pode falar. Mas atendemos não só Brasil, e sim também América Latina, e a diferença nesse sentido é que nós somos... a proposta não é trazer ou traduzir um requisito internacional a uma realidade que nem sempre é a mesma conforme o nosso sistema de produção, né? Então, a ideia é elaborar algo aqui, genuinamente brasileiro, mas atendendo aos padrões globais de bem-estar animal. O mercado ele é muito amplo, nós temos aí nichos de mercado em nível mundial e é muito comum, eu sempre uso esse termo, que o Brasil é o supermercado do planeta. Então, nós temos que ter aí uma série de formas diferenciadas para atender esse grande público que nós temos aí como cliente, né? Agora, a startup Produtor do Bem, qual é a base dela? Vocês estão onde? Nós estamos em São Paulo, a base é São Paulo, mas a equipe é formada, uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim. Então, nós temos pessoas atuando, tanto representando a organização na Europa, quanto na América do Norte, que são consultores, advisors junto a Produtor do Bem. Mas também estamos aí com pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, a proposta é ter uma visão, uma visibilidade a nível nacional e também latino-americano, que seria o início aí dessa jornada nossa, né? José Sioca, como é que está a situação, de maneira geral, do bem-estar animal em nível nacional? Onde vocês estão acompanhando? Bom, o Brasil ele tem um grande potencial nesse sentido. Os nossos sistemas de produção, ele favorece o atendimento dos requisitos internacionais de bem-estar animal, e a proposta é como dar visibilidade a essa forma de produção visando o bem-estar dos animais para o consumidor e também isso trazer aí de uma forma mais robusta, né, mais estável, essa visão para o mercado também internacional. Então, quando a gente pensa na questão da comunicação do consumidor, o grande diferencial da Produtor do Bem é que a gente comunica em 3 diferentes níveis, né? Pois a gente sabe que existem aí diversos padrões de sistemas de produção, considerando até o tamanho do Brasil nesse sentido. Então, a proposta é ter 3 diferentes níveis de bem-estar desses animais para atender um mesmo setor. Ou seja, eu tenho na avicultura de postura 3 diferentes níveis de bem-estar, onde aquele consumidor vai poder escolher e ter de uma maneira mais clara esse produto e essa comunicação de uma maneira clara e brasileira.
Quando a gente fala em proteína animal, nós estamos falando aí em ovo, nós estamos falando em carne de frango, nós estamos falando em carne bovina, em leite e tal. Qual é o forte da Produtor do Bem? Qual é o foco principal dela? É a pecuária de corte? É o frango? Enfim. Bom, como comentei, é uma startup que está agora iniciando, né, desincubando agora, vamos dizer. Então, nós temos atualmente já requisitos e validação, já em certificação em avicultura de postura, mas também já vamos lançar, inclusive agora em abril, no simpósio internacional que nós estamos promovendo em São Paulo, dia 12 e 13 de abril, nós lançaremos aí também os requisitos de frangos de corte e aí, em seguida, já os suínos, para que depois a gente faça o lançamento na bovinocultura, tanto de corte quanto de leite, né? Então, a gente até a meados deste ano, então a gente já teremos aí todos os requisitos já elaborados para iniciarmos, então, auditoria em outras espécies, além de ovos e frangos. Tá, José, você podia fazer um favor para a gente? Você já tem o meu endereço, você tem o meu WhatsApp. Manda esse material para mim, para a gente falar aqui no programa. Eu te trago novamente para você falar, porque isso é muito importante em termos de produção, de produtividade, geração de empregos, de divisas, enfim. É uma contribuição que a Produtor do Bem está dando em benefício do aumento desses requisitos importantes para o nosso país. Você podia mandar esse material, que aí nós vamos bater um novo papo falando desse evento que vocês vão realizar, ok? Pode ser? Perfeito. E a proposta nossa é justamente dar visibilidade também aos pequenos produtores, que são a importância da gente dar visibilidade, empoderar esses pequenos produtores para que conseguem ter acesso ao mercado, considerando que já atendem aí, muitas vezes, critérios de bem-estar desses animais. Tá certo. Bom, eu conversei com José Rodolfo Sioca, ele é zootecnista e diretor executivo da startup Produtor do Bem, e estão fazendo aí um mega de um trabalho, não só em nível Brasil, como em nível basicamente quase mundo, sobre bem-estar animal. Esse é um fato que a maioria dos países está batendo muito pesado em cima do bem-estar animal. José Rodolfo Sioca, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, e eu te aguardo aqui mais vezes agora em breve. Pode ficar tranquilo, tá bom? Muito obrigado, Antônio. Um abraço a todos. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a cigarrinha das pastagens que cresce e ameaça a produção e produtividade do milho. Vamos falar do BNDES, que vai intensificar a fiscalização de desmatamento e frear empréstimo ao setor rural. E eu vou conversar com o Dr. Roberto Idazzi, advogado, especialista em direito ambiental, e nós vamos falar sobre ESG na agricultura, que é a relação com o meio ambiente, o social e a governança. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Terça e quarta verde é no dia a dia. Produtos frescos com a melhor qualidade e preços. Confira. Alho a cada 100 gramas, 1,59. Coco verde a unidade, melancia, limão ou abóbora japonesa o quilo, 1,99. Tomate grape 180 gramas, melão, cebola, beterraba ou repolho verde o quilo, 2,99. Carré suíno, 12,99 o quilo. Costela minga serrada, 17,99 o quilo. Capa de contrafilé peça, 22,99 o quilo. Filé de coxa e sobrecoxa Seara, 1 quilo, 10,99. Não perca, somente nesta terça e quarta-feira aqui no Atacadão Dia a Dia. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início, precisou? É Capra! Os melhores ingredientes para a sua Páscoa estão aqui no Açaí. Arroz branco de Bom no Arroz, pacote 5 quilos, R$ 18,90. Capa de filé bovino resfriado Friboi, R$ 22,90 ao quilo. Açaí, a melhor receita para a sua Páscoa. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões.
Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Vagão misturador Menta, tudo em um. O único do Brasil que mistura de feno até farináceos. Vagão misturador Menta é robustez e fácil manutenção. Menta, desde 1950. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Terça e quarta verde é no dia a dia. Produtos frescos com a melhor qualidade e preços. Confira. Alho a cada 100 gramas, 1,59. Coco verde a unidade, melancia, limão ou abóbora japonesa o quilo, 1,99. Tomate grape 180 gramas, melão, cebola, beterraba ou repolho verde o quilo, 2,99. Carré suíno, 12,99 o quilo. Costela minga serrada, 17,99 o quilo. Capa de contrafilé peça, 22,99 o quilo. Filé de coxa e sobrecoxa Seara, 1 quilo, 10,99. Não perca, somente nesta terça e quarta-feira aqui no Atacadão Dia a Dia. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora vamos comentar sobre a cigarrinha das pastagens que cresce e ameaça a produção e produtividade do milho. Devido à capacidade de deslocamento, cada vez mais a presença da cigarrinha no milho é observada em lavouras recém-emergidas e principalmente em Mato Grosso e outros estados do país. Segundo o setor produtivo e especialista, o complexo de enfesamento pode comprometer em até 70% a produtividade de uma lavoura. A cigarrinha do milho não é um inseto novo a atacar as lavouras brasileiras. Os primeiros relatos datam de 1930. Contudo, com a expansão da segunda safra do cereal e a presença do inseto se tornou mais frequente e começou a apresentar resistência às aplicações. Em 2015, notou-se um aumento da população nos estados, principalmente da região sul, com destaque para Santa Catarina. E em 2019 espalhou-se para outras regiões com maior incidência na região centro-oeste. A Abramilho, em 2019, alertou o Ministério da Agricultura e Pecuária sobre o aumento de casos, mas havia ainda uma certa resistência devido à dúvida. E se tratava aí efetivamente da cigarrinha ou apenas estresse hídrico, pois os sintomas avançados da doença se assemelham ao visto no milho quando exposto à falta de água. A partir de então, iniciou-se uma análise laboratorial das plantas e capturas de cigarrinha, o que levou à comprovação do aumento da incidência da praga nas lavouras. Na safra 2021-2022, conforme o setor produtivo e especialistas, não é possível afirmar o quanto se perdeu em produtividade devido ao enfesamento provocado pela cigarrinha do milho. O que se sabe é que ao menos 11 estados tiveram perda de produtividade com a praga. Entretanto, sabe-se que, se não controlado, o complexo do enfesamento pode comprometer em até 70% a produtividade de uma lavoura e depender do estágio de desenvolvimento da planta e também da população de insetos. Isso porque entre a sua fase de emergência até conhecido como V8, o enfesamento causa redução no sistema radicular da planta em até 60%. E agora vamos comentar sobre o BNDES, que vai intensificar a fiscalização de desmatamento e frear empréstimo ao setor rural. E já começou. O Banco Nacional de Desenvolvimento e Econômico Social, BNDES, já bloqueou 25 milhões de reais em recursos de financiamento de 58 proprietários rurais envolvidos com desmatamentos irregulares.
Para verificar quem são os desmatadores irregulares, o banco tem usado dados de monitoramento do desmatamento do MAP Biomas desde fevereiro deste ano. A ferramenta, dotada de mapas de georreferenciamento, aponta com precisão como está a cobertura e uso do solo em cada um dos seus biomas no país. A tecnologia permite detectar diariamente a derrubada de árvores. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ele avaliou as vantagens da tecnologia empregada como inquestionável, porque é imagem. A imagem de satélite é um salto revolucionário, é uma tecnologia disruptiva. Mercadante adiantou que os bloqueios de financiamentos vão ser a linha do banco daqui para frente. O BNDES vai ser implacável. Nós não aceitamos mais empresários criminosos que desmatam e têm financiamento em bancos públicos e também privados, porque estamos trabalhando com vários parceiros, disse o ministro, disse o diretor-presidente do banco. Em sua gestão, à frente do BNDES, Aloísio Mercadante quer aumentar os investimentos do BNDES para o Brasil e reduzir os impactos ambientais das mudanças climáticas. Ele citou o Fundo da Amazônia, gerido pelo BNDES. E agora eu vou conversar com o Dr. Roberto Idazzi, advogado e especialista em direito ambiental, e nós vamos falar sobre ESG na agricultura. ESG na agricultura, falando em português, significa o meio ambiente, a área social e a governança. Dr. Roberto Idazzi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante depois de uma notícia dessa, né? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, obrigado mais uma vez por estar participando aqui com essa equipe extremamente qualificada e maravilhosa. Bom, Dr. Roberto Idazzi, essa notícia que nós vimos aí do BNDES nada mais é do que o ESG também, né? Justamente. Essa sigla, que ela é Meio Ambiente, Social e Governança, ela não tem volta, viu, Antônio? Porque hoje o produtor rural, não só o produtor rural, todo setor produtivo que tem a estratégia de exportação, acaba que a estratégia da exportação de produtos produzidos dentro do país, ele tem que passar agora para vários crivos. Antes da pandemia, nós tínhamos uma certa liberdade de exportar esses produtos através de alguns protocolos que era usado pela Anvisa. Agora não. Agora tem um protocolo ambiental, o protocolo sanitário e essa sigla ESG que vem dar um formato mais jurídico-ambiental para que o produtor rural possa, volto a dizer, trabalhar em paz. Por quê? Se nós tivemos uma notícia agora também recente de trabalho escravo, né, aqui no estado de Goiás, de algumas unidades aí que produtoras de álcool e etanol, tudo. Então, assim, o trabalho escravo está na onde? No social do ESG. Então, o setor produtivo hoje, ele tem que estar bem atento para se enquadrar nessa nova metodologia de trabalho, tanto na área social, governança e também na área ambiental. Vamos dizer, essa tomada de decisão em nível mundial, ela vem a passos largos, como o senhor já disse, ela vem a passos largos caminhando e pode ter certeza absoluta, é uma questão de tempo. Em relação à notícia que nós demos do BNDES, quando você vai fazer um financiamento, e você que é produtor rural, você sabe disso, se você não tiver legal com o meio ambiente da sua propriedade, você não consegue, o banco não consegue fazer esse financiamento. O BNDES pegou esse gancho, com todo respeito, é válido, sim, mas pegou esse gancho porque agora ficou fácil, você entra no computador e vê. Ah, tá ali a foto, essa fazenda é do José não sei das quantas, vamos embargar o trabalho desse.
Então ficou muito fácil. Mas esse trabalho, essa atitude do BNDES, daí já vem há muito tempo sendo feita pelos bancos. Às vezes dá-se um jeitinho, às vezes tá. Agora não, agora ficou claro com a fotografia, a coisa vai ficar muito mais complicada. Mas, de maneira geral, o produtor rural, em nível, vamos dizer, pelo menos brasileiro aqui de norte a sul, de leste a oeste, vai ter que procurar andar mais ou menos dentro da norma, porque senão, dentro de muito pouco prazo, aí não vai mais exportar o seu produto. Pode ter certeza absoluta disso. Tem um detalhe, Antônio, que hoje todos os bancos, o privado e o público, eles têm uma equipe já interna de engenheiros agrônomos para poder auditar aquela fazenda que está solicitando o crédito rural. Então, é um trabalho que era para ser do órgão ambiental, os próprios bancos constituíram já essas equipes, um Sicoob da vida, Bradesco, que seja, todos eles já têm uma equipe interna para poder auditar essas fazendas para ver se não está embargada, se não tem trabalho escravo, trabalho infantil, se não tem uma multa também ambiental. Tudo isso é levantado por essa equipe interna. Agora, precisava também ter esse ESG, era nas cidades, né? Pegar os prefeitos, né? Prefeito que não faz isso, que não faz aquilo, tal. Aí não cabe mais. Porque o setor agropecuário, não estou aqui defendendo o setor e que eu acho que tem que ser largado, não é nada disso. Eu acho que a coisa tem que ser certinha. Agora, também tinha que olhar para o outro lado, porque quem mais polui aqui, por incrível que pareça, é o município. É a cidade. A cidade polui muito mais do que o agro. Já está provado, comprovado e tudo mais que você quiser aí. A gente tem condições no agro, a gente sabe muito bem disso, que o milho, a soja, a cana, o pasto, ele tira muita coisa do ar, muita impureza. Agora, a cidade não, a cidade joga. Então, tinha que ter um ESG. Olha, eu vou te contar, ia dar uma confusão desgramada. Inclusive, pegar o gancho da sua fala, Antônio, a gente chama da ecologia urbana. Hoje, no exemplo, Goiânia, né? Ela tem vários problemas com as bacias hidrográficas dentro de Goiânia. Muito loteamento irregular, invasão da APP, invasão também da própria área de reserva legal em algumas áreas que tem o município de Goiânia. Nós temos 40% hoje do município de Goiânia, ele é urbano, e 60% é rural. Ok. Então, assim... isso aqui cabe, inclusive, para a gestão pública municipal. E só para finalizar, quem é aí na faixa aí dos seus 50, 60 anos por aí, você andava em Goiânia aí, você via muitos regos d'água, riozinho, acabou tudo, não existe mais. Você vai aqui para Aparecida, a coisa está dizimada. Já estão chegando lá perto da serra, né? Já estão acabando. Serra das Areias. Serra das Areias. Já aquilo ali acaba e vai embora, se já não tiver começando a acabar, que eu acho que já está começando a acabar. Então, tem que ter uma conscientização, não é só no agro, não. São em todos os setores. Porque já que é para acabar com a poluição, então vamos pegar todo mundo. E quem mais polui, pode ter certeza, é o pessoal da cidade, né? Justamente. Bom, eu conversei com o Dr. Roberto Idazzi, nós falamos aqui sobre o ESG, Meio Ambiente, Social e Governança. Se você quiser bater um papo com ele, ele tem inclusive uma cartilha destinada ao produtor rural. O telefone dele é o 62 99224 7623. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao meio ambiente, liga para ele, que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Dr. Roberto Idazzi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Até a próxima. Só um adendo, Antônio. Quando a pessoa solicitar a cartilha, ela se identifica. Eu tenho vários pedidos, mas a pessoa precisa me passar o nome, o município que ela pertence. Senão dá confusão. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: toda ação humana que quer se torne positiva ou negativa precisa depender de uma motivação. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.